Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 9, a partir do versículo 13. Os cavaleiros da destruição. Na quarta-feira próxima passada, nós não demos seguimento ao estudo de Apocalipse por uma questão muito simples. Começar o ano com a trombeta, não tem quem aguente, pelo amor de Deus, né? Então a gente trouxe algumas dicas pastorais para aproveitar melhor o ano 2020. Eu sugiro que você veja pela internet. Hoje estamos aí retornando com Apocalipse. Apocalipse no capítulo 9. Antes, porém, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos ainda na campanha do Projeto Raimundinho, arrecadando 3 coisas para levar para a missão Braços Abertos, que é fubá, café e salsicha. Quantos irmãos se lembrarem, pode trazer para cá. Tudo que é arrecadado até a terça-feira, aliás, até a quarta-feira a gente leva na quinta. Sempre tem sido assim. Graças a Deus o Senhor tem suprido. Eu agradeço aos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O texto de Apocalipse, ele diz o seguinte: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossa alma, ilumine em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, até agora, sobre Apocalipse, nós já vimos muitas coisas. Os textos bíblicos, eles não são escritos como muitas vezes nós vemos os textos nas literaturas seculares, do conhecimento normal, que nós recebemos na escola, na universidade. Ele não escreve de forma capitular. Esse capítulo, o assunto é esse. Esse capítulo, o assunto é esse. Não. Os textos bíblicos, muitas vezes, eles são um escrito integrado. E nós precisamos, em determinados momentos, fazer algumas revisões até chegar ao texto em que nós estamos analisando. Por quê? Porque faz parte do todo. Nós já vimos, por exemplo, que o livro de Apocalipse, ele não é um livro, digamos assim,
amplamente, assim, totalmente fechado e misterioso, mas é um livro aberto que revela a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Esse Cristo que já no primeiro capítulo ele é plenamente identificado em suas características. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que agora ele consolida o reino do Pai. Nós vimos nos capítulos, uma parte do capítulo 1 e os capítulos 2 e 3, nós vimos os 7 candeeiros que falam da igreja, a igreja como a noiva de Cristo. E esse Cristo que tem sobre essa igreja, sua noiva, um olhar investigador, um olhar corretor, mas sobretudo amoroso, misericordioso e restaurador da igreja. Nós vimos, a partir do capítulo 6, a ideia dos selos, que são a ideia do juízo de Deus. Esses selos, eles falam de perseguição do mundo à igreja, e como Deus, nesse momento, ele protege o seu povo, em detrimento dos ataques que esse povo recebe. Depois do juízo dos selos, nós começamos a ver o juízo das trombetas. E no juízo das trombetas, nós vemos o juízo de Deus agora, totalmente destinado ao mundo dos ímpios, em resposta à oração dos santos. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos hoje à noite. As trombetas são o juízo de Deus que recaem sobre a terra, sobre o mar, sobre rios, sobre astros, num primeiro momento. E no segundo momento, que é justamente a quinta trombeta, nós temos o tormento causado pelos demônios à humanidade. Os demônios que não matam, mas eles atormentam os homens. E agora nós vamos ver a sexta trombeta, que é uma trombeta forte, porque existe, irmãos, um movimento de intensificação do juízo de Deus ao longo do tempo. E era isso que eu gostaria de mostrar aos irmãos nesse slide que eu fiz aqui. Esse slide é de um teólogo brasileiro que tem uma importante obra. O nome dele é Carlos Oswaldo Pinto. Ele mostra, através de gráficos, que o juízo de Deus, através dos selos, através das trombetas e através das taças, são juízos que mostram paralelismos, mas só que nesses paralelismos são juízos que vão ficando mais intensos. Por exemplo, no primeiro momento, nós temos no cavalo, no primeiro cavalo, o cavalo branco, a aparição do anticristo, ou então do espírito imperialista de conquista. O segundo, uma guerra em escala mundial. O terceiro, uma fome em escala mundial. O quarto, a morte de 1/4 da população da terra. O quinto, as orações imprecatórias dos santos mártires na tribulação. O sexto, nós temos terremoto gigantesco e grandes distúrbios cósmicos. Aí quando a gente pensa que no juízo do 7º selo tudo vai ser consumado, não. Quando chega no juízo do 7º selo, abre-se uma nova dimensão. Nessa nova dimensão começa outro ciclo de juízos, agora mais fortes. Nós começamos aqui com a trombeta, e aqui do capítulo 8 ao 10. Aí a gente vê do juízo da trombeta, tempestades de granizo que destrói 1/3 da vegetação, aparentemente alguma espécie de meteoro que destrói 1/3 da vida marinha, aparentemente alguma espécie de meteoro, alguma coisa que envenena 1/3 da água potável do mundo, a redução parcial da luz solar e estelar. As hostes demoníacas atormentam os homens por 5 meses, que foi a quinta trombeta. E hoje, um exército sobrenatural mata 1/3 da população da terra. Perceba que o juízo dos selos, ele é mais fraco do que o juízo das trombetas. Hoje nós vamos falar na sexta trombeta. Quando chega na sexta trombeta, que vai para a 7ª, quando a gente pensa que vai consumar tudo,
aí abre-se mais um outro ciclo. Aí vem o juízo final, que é o juízo das taças, que aqui me permita estar em aberto para ser analisado só quando chegar o momento. Você está com sua Bíblia aberta? Veja aí, dos versículos 13 ao 16, o texto diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Gostaria de fazer algumas observações, irmãos. Em primeiro lugar, o juízo de Deus está profundamente ligado à questão da oração dos santos. Nós não devemos subestimar a oração. As grandes operações de Deus na terra, muitas vezes, vêm em resposta às orações do povo de Deus. Quando o povo de Deus ora, o Senhor se movimenta. Quando o povo de Deus ora, o Senhor se movimenta. Irmãos, isso aconteceu no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. O povo estava aprisionado um tempo significativo no Egito. E o que foi que esse povo começou a fazer? Eles começaram a clamar. No capítulo 3, versículos 7 e 8, o próprio Deus diz: eu vi esse clamor e vou agir em função desse clamor. Nesse livro aí, no livro de Apocalipse, nós vemos que muitas coisas ocorrem em função do clamor dos santos, das orações dos santos. Você está com o Apocalipse aberto? Retorne um pouquinho para o capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6. Veja os versículos 9 a 11. Vai mostrar as orações dos mártires. Na abertura do 5º selo tem oração. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Diante do Senhor e diante desse altar, os mártires estão clamando. E nesse clamor houve uma resposta. A resposta vem no 6º selo. Quando o 6º selo é aberto, um terremoto. É resposta. É resposta de oração. Gostaria que você abrisse aí Apocalipse, no capítulo 8. Veja dos versículos 3 a 5. As orações dos santos que estão no altar do trono. O texto diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. O que é que houve? Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ou seja, existe um clamor nesse altar que está diante de Deus e existe uma resposta a esse clamor. Aqui não é diferente, irmãos.
Aqui em Apocalipse, no capítulo 9, nos versículos 13 e 14, nós vemos esse clamor que está nesse altar de ouro, que está diante de Deus. E essa voz, ela praticamente, ela é uma voz que desencadeia a soltura dos 4 anjos de juízo sobre os ímpios. Isso nos mostra algo fantástico, como eu falei. Quando a igreja ora, ela se une ao Deus soberano em seus atos de justiça na história. Quando a igreja ora, o Senhor se manifesta. E mais uma vez eu levanto essa bandeira. Irmãos, nós precisamos entender a oração no seu valor estratégico. A oração é algo que deve assumir um valor preponderante nas nossas vidas, na nossa igreja, nos nossos ministérios. A oração, ela não deve ser encarada como algo que vai, digamos assim, enfeitar ou, sei lá, fazer parte apenas de um rito religioso. A oração não deve ser encarada como um perfume que a gente bota por cima. A oração precisa ser encarada como um sangue que corre por dentro das veias e que traz vida. O Senhor responde às orações. Nós precisamos ter convicção disso. Só que esses anjos que são liberados a partir dessa ordenança, dessa voz, e no versículo 14 a gente diz: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versículos 15 e 16. 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Irmãos, esses anjos que são soltos, esses anjos são anjos maus. Nós vamos ver isso nas características deles, dos versículos 17 até 19. Os anjos maus são chamados de demônios pela igreja. Então, esses anjos maus, eles executam o juízo de Deus de acordo com a vontade permissiva desse Deus. Eles se agradam de precipitar os homens para a guerra. E são 4 anjos, porque em tese, o número 4 está diretamente ligado ao mundo. A ideia é de que esse juízo de Deus será contra o mundo inteiro. E esses anjos do mal, que são soltos, estão amarrados, mas são soltos, eles estão preparados para um momento específico e eles estão amarrados nos limites de proteção que aí é marcado pelo grande rio Eufrates. Não precisamos entender a ideia do rio Eufrates, geograficamente falando, mas teologicamente falando. Por quê? Desde o início da Bíblia, desde o livro de Gênesis, o rio Eufrates é um rio que, na sua simbologia, demarca limites. É como se as coisas com Israel acontecessem até o Eufrates. Do Eufrates para frente é o mundo ímpio. Nós vemos isso no livro de Gênesis, já no capítulo 2, no capítulo 3 por ali, o rio Eufrates já é citado como um delimitador. Os profetas falaram sobre o rio Eufrates com uma previsão profética de expectativa militar. Os profetas entendiam que do norte viria ataques sobre Israel. Então, profetas como Ezequiel, Isaías e Jeremias profetizaram que dessa região do Eufrates viriam hostes militares que atacariam o povo de Deus. João pega essa ideia e na visão, João transforma essa expectativa militar numa real invasão de hordas, de demônios. O rio Eufrates, ele é justamente a materialização de uma barreira. Até o Eufrates, o Israel do Senhor.
além do Eufrates, seria o mundo ímpio. A ideia é essa. O ponto central aqui, repito, não é geografia. O Eufrates é apenas um símbolo. Esses cavalos que nós vamos ver, eles estão preparados e virão de todo o mundo para destruir, para causar destruição à humanidade. Jade, está tendo um ramo, eu acho que é o meu microfone. Veja no versículo 15 algo fantástico. Esses 4 anjos, eles estão preparados para aquela hora, dia, mês e ano. João deixa muito claro de que esse juízo está debaixo do controle do Senhor e é executado de uma forma muito planejada. O juízo de Deus está debaixo da sua soberania. É Deus quem controla os seus agentes de juízo. É Ele quem controla o tempo, o momento, a oportunidade. Se as coisas acontecem debaixo da permissão desse Deus e com objetivo bem definido. Esses anjos só vão executar o que vão executar porque Deus deu autoridade a eles para que executassem. E estão preparados para uma hora específica, definida. O tempo é o tempo de Deus. O Deus soberano marca a história de forma tremenda e maravilhosa. Só que, como vimos, os juízos, eles vão ficando mais fortes. Se você acompanhou comigo a 5ª trombeta, você viu lá que os demônios, eles não tinham autoridade para matar a humanidade. Eles tinham autoridade para atormentar a humanidade. Só que o tempo passa e os juízos vão ficando mais fortes. E aqui, nessa 6ª trombeta, esses anjos maus, eles têm autorização para matar 1/3 da humanidade. Perceba que não é uma mortandade total, é uma mortandade parcial, porque a ideia do juízo é a restauração e o arrependimento dos remanescentes. Não é simplesmente acabar com todo mundo. A ideia do juízo de Deus é restauradora, é retirar o mal pelo mal, mas permitir restauração àquele remanescente, se porventura ele entender essa situação, se porventura ele perceber isso. Os juízos vão se intensificando e existem semelhanças entre os juízos das trombetas e os juízos dos selos. Existem semelhanças entre o 5º e o 6º, a 5ª e a 6ª trombeta. Por exemplo, os gafanhotos, num primeiro momento, e aqui são cavalos. Geralmente a ideia de animais que trazem algum tipo de ferocidade, de dano. Ambos, tanto os gafanhotos, nos selos, no caso, os gafanhotos, como aqui nas trombetas, ambos são demoníacos e vêm cheios de características assustadoras. Escorpião, serpentes, um poder que está na cauda. O objetivo é trazer dano. E o objetivo aqui, nesse caso, é o de trazer morte. A gente vê aqui a ideia do cavalo. O cavalo é aquela ideia de movimento para a batalha. O cavalo é um animal de batalha, é um instrumento de batalha. E nós vamos ver a fumaça infernal que a gente viu nos selos, vai acontecer aqui nas trombetas também. Fogo, enxofre, toda aquela ideia de ataque maligno. Só que aqui, a diferença entre os selos e as trombetas, aqui nesse momento, não vamos ter só tormento. Aqui a gente vai ter morte. Aqui a gente vai ter morte.
versículos 17 até 19. O texto diz assim: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão, aí vem a descrição do maligno. Eles tinham este aspecto: suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. No final do momento anterior que a gente leu, lá diz que era de 200 milhões e que essa cifra havia sido ouvida. 200 milhões é a ideia de 10 mil miríades duplicadas, o que daria 20 mil multiplicado por 10 mil, dá 200 milhões. A ideia é dizer que é muita coisa. É uma quantidade que a olho nu você não tinha condições de contar. Você só podia receber a informação de quantidade se fosse ouvido. E João diz: esse número de 200 milhões eu ouvi. E aqui a partir do versículo 17, a descrição. São máquinas, não máquinas assim como a gente entende, uma máquina, um celular, tal, mas são instrumentos de morte, instrumentos de assassinato. Veja, por exemplo, seus aspectos. Couraças vermelhas como fogo. A ideia de que eles são aparentemente inatingíveis, são fortes. E aqui eu quero dizer, irmãos, que como seres espirituais que são, eles não podem ser derrotados com as armas do mundo. Eles só podem ser derrotados com as armas espirituais da fé. São seres espirituais. São seres mistos. Você vê aí a ideia de cavalo, de leão, de serpente, trazendo o quê? A ideia de ferocidade. Se parecem como leões, símbolo de força, ferocidade, poder de destruição. Eles são peçonhentos. As serpentes, você veja aí, logo no finalzinho do versículo 19, suas caudas como cobras. São cavalos com poder destruidor, são letais, venenosos. E isso aí, no simbolismo, é a ideia das máquinas e instrumentos de guerra que são utilizadas em todas as classes. É uma ideia, irmãos, de simbolismo que em tese está por toda a arma de destruição e de desgraça. Tanques, canhões, aviões de combate, bombas, armas nucleares, químicas, armas biológicas, coisas que trazem dano à humanidade. E hoje eu lendo o profeta Isaías, eu vendo os aspectos do futuro que está escrito em Isaías, lá, irmãos, haverá um momento, isso aí, de quando o Senhor tiver o domínio pleno de tudo e de todas as coisas. O texto de Isaías diz que as armas de guerra serão transformadas em armas de cultivo, de agricultura. E só Deus é quem pode fazer isso. Porque o homem, infelizmente, ele anda dominado por espíritos malignos. E nessa influência, eles trazem destruição e dano uns aos outros. Segue o texto. O texto fala em 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visão e o enxofre polui. Todas essas ideias são ideias de destruição. É tudo aquilo que ocorre numa guerra. Irmãos, se vocês tiverem a oportunidade
de verificar como fica, ou como ficam os lugares por onde passa uma guerra, você vai ver que a desolação é justamente muito disso aqui, que aqui, de uma forma muito simbólica, é colocada. Irmãos, a título dessa mensagem aqui, eu fiz uma pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, e vi a destruição que essas duas guerras trouxeram. A destruição ecológica, destruição moral, destruição humana. Irmãos, é muito grande. Uma guerra de extensões mundiais é algo que traz um fortíssimo dano à humanidade. Traz mais danos do que benefícios. Por quê? Porque se você for fazer pesquisa, você vai ver que há quem defenda que por trás dessas guerras existe desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que coisas como internet, coisas que hoje nós consumimos, ali começaram a ser estudados. Mas me permita a total franqueza teológica. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor comer um pouquinho com saúde e felicidade, sem tecnologia, do que você estar com toda a tecnologia do mundo e nem ser feliz e só ver morte. Irmãos, nem sempre a tecnologia está a favor de você. A tecnologia é uma coisa muito boa, mas entenda que ela nem sempre está a seu favor. Nem sempre a tecnologia está a favor da humanidade. Posso provar isso com todas as letras. Fiz uma pós-graduação uma vez em gestão pela qualidade total, implantação de sistemas ISO 9000. Fui até uma fábrica para fazer um trabalho com os alunos da minha turma. E havia nessa fábrica uma esteira, e nessa esteira passava cerveja. A cerveja ia passando na esteira, tinha uma luz, e lá haviam 4 funcionários olhando atentamente para essas cervejas, para ver se eles viam se tinha algum tipo de corpo estranho que havia sido embalado, ou alguma coisa que eles pudessem detectar visualmente. Enquanto as cervejas iam passando, eles iam observando ali, havia um pano de fundo, eram 4 funcionários nesse setor. O gargalo da produção era em cima desses 4 funcionários. Por quê? Porque o maquinário rodava em função desses 4 que ficavam vigiando se alguma cerveja tinha dentro dela algum objeto ou alguma coisa estranha. Quando tinham, eles retiravam. O objetivo desses 4 eram só esse. Eram 4 por turno, aproximadamente 12 pessoas trabalhando com isso em uma sessão por dia. Aí a minha turma, alguém que estava desenvolvendo projeto para essa empresa, achou lá na Holanda um dispositivo que fazia esse tipo de serviço com a acuracidade de 99,9%, ou seja, 0,1% de erro. Com a possibilidade de aumento de demanda agregada. Ou seja, quando aquelas 4 pessoas, aqueles 4 seres humanos saíssem, que colocassem aquela máquina, toda a produção poderia ser acelerada, porque o gargalo de velocidade era justamente aquela observação. Resultado, a fábrica praticamente triplicou o número da sua produção, mas, infelizmente, só por turno, 12 famílias que eu sabia, fora as indiretas, 12 famílias foram para a rua. Os irmãos percebem que a tecnologia tem sua face terrível nesse sentido? Os irmãos percebem que muitas vezes a tecnologia, por exemplo, o que é que há de mais? Você tem lá um motorista que está dirigindo o ônibus e um cobrador que está observando tudo e recebendo passagem e tudo mais. Mas só que hoje, por causa da tecnologia, por causa disso, daquilo, um cartão que pode ser passado,
um sistema que pode ser visto. Tira esse camarada. A gente olha com a ótica da produção, da produtividade, do processo. Essa ótica, ela não é social, é um emprego a menos. Vocês não estão percebendo? Percebe que muitas vezes esse nível de tecnologia, se realmente ampliado, e aqui, irmãos, eu quero trazer a minha, digamos assim, preocupação com aquilo que está por vir, que é a revolução a 4.0, a próxima revolução industrial que nós estamos por enfrentar. Eu espero que os irmãos leiam sobre essas questões. Na França, por exemplo, já existe uma requalificação da mão de obra. Existem profissões que haverão de desaparecer em função de novas demandas de tecnologia. Uma tecnologia que, ao ponto que traz qualidade de vida, ela não dá facilmente. Ela dá uma rasteira social na sociedade. Os irmãos estão percebendo? E qual é o limite disso? Irmãos, o limite disso deveria ser a bondade humana e o bom senso. A tecnologia deveria ser aproveitada para trazer benefício à humanidade e não matá-la. Tanta tecnologia no mundo, o povo querendo descobrir se tem água lá em Marte e ali na África tem gente passando fome. Aqui no interior do nosso estado tem gente passando fome. Aí eu pergunto, para que tanta tecnologia? Para que tanta tecnologia se a vida moral humana não acompanha essa tecnologia com benefícios? Isso reflete o coração daqueles que fazem tecnologia. Isso reflete a tecnologia como uma ferramenta. Como uma ferramenta. Uma faca é uma tecnologia. Uma faca você pode usar para descascar uma laranja. Coisa boa. Mas uma faca você pode utilizar para tirar a vida de uma pessoa. Percebeu? Tecnologia. Conhecimento. Então, irmãos, aqui a gente vê essa atrocidade. Aqui a gente vê ataques, os flagelos, o homem pelo homem, lutas. Um terço da humanidade incentivado por esses demônios que trazem todo esse métier do inferno, suas caudas como cobras, cabeças que pressionam, guerras sangrentas, atrocidades. E aqui eu gostaria de lembrar, irmãos, que nós como seres humanos já passamos por muitos momentos de guerra. Guerra nos impérios antigos, guerras na Europa, guerra civil em vários lugares, guerras mundiais, guerras religiosas. O arsenal nuclear que o mundo tem hoje dá para destruir o próprio mundo várias vezes. E o que é interessante, uma deixa do versículo 19, que traz uma realidade grande para nós. Veja no versículo 19. O poder dos cavalos está na boca e na cauda. A cauda é o ataque, mas também está na boca. E eu achei um comentarista raçudo aqui no Brasil. E ele traz uma ideia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes. O maligno tem controle sobre a comunicação. A boca. O poder desses agentes destruidores está na boca. Eles têm a comunicação em seu poder, dominam a imprensa, controlam o mundo pela sua filosofia. O poder está na boca e a peçonha na cauda. Eles têm poder quando falam e através da cauda destilam a sua peçonha. A comunicação sendo usada como um poder maligno. Eu já falei disso aqui na igreja. E eu posso provar, irmão, de uma forma muito simples. Cristãos foram decapitados recentemente. Por que é que esses cristãos que foram decapitados recentemente não obtiveram na mídia um espaço significativo? Me responda. É porque simplesmente foram cristãos que foram decapitados. A mídia é um poder maligno.
Eu sei que eu vou receber muito dislike. Eu sou o pastor que tem mais dislike nessa igreja. Porque a igreja não só tem trigo, tem joio também. Irmão, sabe como é que a Rede Globo ela destrói o Brasil? Vou lhe dizer bem simples, para você entender agora. Pare só a mecânica, é bem simples. Quando ela quer quebrar um valor substancial do Brasil, ela começa pela novela. E ela lança um tema forte na principal novela dela, que é a novela que sai a partir das 8 horas da noite. Aí ela lança aquele valor na novela. Aí depois que quebra, tal, não sei o quê, movimenta, levanta um, levanta outro, não sei o quê, outro defende, outro vai, outro vem e tal, parará, parará, parará. Quando está bem normal aquela coisa, ela vai ensinar a geração posterior. Então aquela coisa bem séria, bem impactante, que só um adulto poderia receber, das 8 horas da noite para frente, vai ser repetido de tarde. No vamos ver de novo. Aí aquelas novelas bem nojentas, com valores que eles queriam arquitetar e destruir lá no passado, agora estão sendo ouvidos por gerações. E a coisa é construída de uma forma bem sutil. Vou mostrar para os irmãos, não precisa raciocinar muito não. Quando lança o impacto, pá, primeiro homossexual na novela. A figura do homossexual que é colocada no primeiro momento é aquele cara bem prestativo, bem amoroso, bem gente fina, bem legal, bem joia, bem família, tarará, tal, tal, tal. Jogou a ideia, jogou. Aí pronto. Depois que jogou, que mexe aqui, um reclama, outro vai, outro vem, não sei o que e tal. Beleza. Aí vai para outra geração, lança no Bora Ver de novo. Só que não fica só por aí não. Não, agora esse menino aí, ele vai se apaixonar por alguém. Aí agora, em uma outra, a gradação aumenta um pouquinho. Aquela pessoa agora vai se apaixonar por alguém. Lança onde? Na novela das 8. Aí quebra, não sei o quê. Será que vai ter o primeiro beijo? Será que não vai? E bope, e vai, e vem, e mexe, e vai. Aí vai gente debater, e outros vão defender. E a defesa é sempre escolhendo os piores para defender. Eu nunca vi um Hernandes Dias Lopes, eu nunca vi um Luiz Saião, eu nunca vi um Ed Redekiewicz sendo chamado para esses circuitos para defender. Aí o que é que acontece? Quando é na outra vez, aquela mesma novela que lançou aquele peso do beijo, agora está de tarde. Não vamos ver de novo. Aí, vamos quebrar o que agora? Não, a bola da vez agora é pluriamor. Como é o pluriamor? Um cara safado tem várias mulheres. E vamos botar isso sendo uma coisa normal. Aí joga essa ideia onde? Joga na novela das 8. Joga como? O cara é safado, mas ele é legal, gente fina. E as 3 mulheres que se relacionam com ele, é tudo artistas que são humoristas. Para deixar a trama soft. Aí você recebe o impacto, mas não se mexe tanto, porque você gosta do ator, é engraçado, é um momento cômico, mas por trás está uma ideia para destruir a família, chamada poliamor. Aí essa novela vai para onde depois? Para pegar outra geração. Aí essa galera do poliamor, que foi lançada mais ou menos, agora vamos aprofundar esse conceito. Aí já bota uma situação já mais séria. É assim, irmãos, que a Rede Globo está destruindo o povo brasileiro. É assim, irmãos, que valores estão sendo quebrados. E Deus abençoe, e eu assumo com honra
todos os dislikes que eu vou receber nesse vídeo. Segue o texto, irmãos. Teologia traz luz. Irmãos, infelizmente, depois de tanto ataque, infelizmente, a humanidade continua com o seu coração duro. Esse é o ensino principal de Apocalipse 9. Já passaram por selo, já viram a igreja sofrer, já foram atacados, já foram atormentados, já morreram. Aí você pensa, tem arrependimento? Olha o que é que está acontecendo. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Irmãos, a idolatria está no coração do homem. E essa humanidade é uma humanidade que sofre, mas não se arrepende. E tudo o que ela faz porque ela se afasta de Deus. Quanto mais ela se afasta de Deus, ela sofre. O Senhor pune em juízo, mas o seu coração está endurecido. Idolatria. A idolatria conduz ao pecado de adoração aos demônios. Veja o versículo 20. Não se arrependeu das obras, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que é forte para os irmãos, mas precisa ser dita. Nas questões espirituais não existe zona franca. Ou é de Deus ou não é. Se Deus não está no coração do homem, outra coisa está. E aquilo que está no coração do homem, que não é Deus, tem nome, chama-se idolatria. Aqui ele está verbalizando a idolatria da forma mais rudimentar. Porque ele está falando a uma igreja, digamos assim, nova. Pode-se dizer, a igreja primitiva é nova. A idolatria é como algo que é feito das obras das mãos. Mas ele traz uma realidade muito forte. Quando você não adora ao Senhor, não há zona franca. Você está adorando, mesmo que sem perceber, a demônios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Veja o que é que Paulo vai falar sobre idolatria. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que os ídolos da idolatria, eles não são nada. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, Paulo diz assim: portanto, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que existe um Deus. Ou seja, o ídolo, ele é aparentemente insignificante diante do Senhor. Diante de Deus, o ídolo, ele é um nada. Agora, preste atenção, que no seu coração traz um estrago muito grande
qualquer pontinha de idolatria. Por quê? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, no capítulo 10. Os versículos 19 e 20. Versículos dignos da bolinha. Se você veio com lápis, olha. Marque uma bolinha. Versículo 19. 1 Coríntios 10, 19 diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Me permita a franqueza, mas nas questões espirituais não existe zona franca. Não vai ter como chegar diante do Senhor e dizer: não, Senhor, não tomei partido, eu estava em cima do muro, eu era do centrão. Não tem. Aí não tem centrão, ou é para baixo ou é para cima. Ou vai para Deus, ou vai para o inferno. Irmãos, no Gênesis, quando o homem desobedece a Deus, ele obedece ao maligno. Em Gênesis, quando o Senhor coloca as ordenanças e essas questões, a obediência é quebrada. Não é só a obediência que é quebrada. O homem coloca no centro do seu coração uma possibilidade. E ele acredita nessa possibilidade ao ponto de recusar a Deus. E quando ele recusa a Deus, ele não cai numa zona franca, não. É por isso que o Senhor retira logo ele, para ele não ter acesso à árvore da vida. Ele não podia ter acesso à árvore da vida sem se arrepender. Não existe uma zona franca, ele não foi para um meio termo. Ou é, ou não é. E aqui, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos uns dos outros. O pecado toma conta e acaba com tudo. Quando nos afastamos de Deus, versículo 21. Não se arrependeram dos seus assassinatos. Ou seja, o homem perde o respeito à vida. Não se arrependeram das suas feitiçarias. A palavra em grego para feitiçaria é farmaqueia, que dá a ideia de fármaco, que dá a ideia de droga. Quando o cara retira Deus do seu coração, ele perde a lucidez espiritual. Quando o cara retira Deus do seu coração, ele perde a pureza moral. O texto diz, a sua imoralidade sexual. Quando o cara se afasta de Deus, irmãos, ele não tem respeito à propriedade privada. Ele rouba. Ele não tem respeito àquilo que o outro constrói. Sociedade caotizada, exploração, roubo, furto e desonestidade. Gostaria de destacar 3 verdades espirituais para nós essa noite. A primeira, e saiba disso, nada escapa ao juízo de Deus. A humanidade, ela vai ser visitada por Deus na sua impiedade. Não pense você que essa humanidade maligna, ela vai ficar impune diante do Senhor, porque não vai ficar, não. Deus vai requerer dela. Você hoje vê ódio às pessoas, mesclada de venenos intelectuais, infidelidades, exploração do ser humano pelo ser humano.
Esse é o semblante da sociedade contra a qual dirigem a ira do Cordeiro e todos os flagelos de Deus. É uma sociedade que será visitada pelo juízo de Deus. Segundo, o que mais espanta no capítulo 9 é que, apesar de um juízo severo, não há arrependimento. Em vez de voltar-se para Deus, acontecem iniciativas cada vez mais precipitadas de se afastar dele. Não há arrependimento. O que mais choca é isso. Não existe arrependimento. O coração do homem está duro. E eu gostaria de trazer algo para os irmãos nesse sentido. Um dos piores flagelos que pode acontecer a um ser humano é ele ter o seu coração endurecido para o Senhor. Um dos piores flagelos que alguém pode passar aqui na terra é não reconhecer esse Deus como Deus Todo-Poderoso. Permanecer com o seu coração endurecido, mesmo sofrendo opressões. Por incrível que pareça, o que mais espanta nesse capítulo não é o juízo de Deus, mas é a dureza do coração do homem, que diante de tanto tormento, de tanta morte, não se quebranta. Isso lembra muito, irmãos, um ditado popular que diz assim: a mesma água fervente que amolece a batata, também torna o ovo duro. A água quente é a mesma. A batata fica mole. O ovo endurece. Às vezes, irmãos, não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas muitas vezes aquilo que está dentro delas. E eu gostaria de também trazer a reflexão aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu não quero tocar o terror, irmãos, porque não há motivo para isso. Nós cremos num Deus todo-poderoso que protegeu o seu povo do Egito no passado e que tem poder para proteger os seus selados hoje e para sempre. Mas nós estamos na iminência de uma guerra muito forte. E sabe qual é a resposta que muitos têm dado a essa ideia? Fazer meme, brincar com a situação. Nós precisamos, irmãos, resgatar o sentido teológico e crítico da história. E entender que as coisas que estão sendo feitas agora são pela permissão de Deus. E entender que se porventura vier uma guerra, ela não vai ser na mesma dimensão que foi a primeira, nem a segunda. Ela vai ser mais forte. Porque, biblicamente falando, me mostra que existe uma gradação. Biblicamente, tecnicamente falando, você vai ver que a primeira guerra foi terrível, mas a segunda foi maior do que a primeira. Irmãos, a guerra de agora não vai ser, se houver, não vai ser em tabefe nem faca, não, vai ser em botão de videogame. Entra um bocado de doido, vamos botar isso para onde? Vai para onde? Vai para ali. Acabou-se o mundo, acabou-se tudo, pronto. Armas nucleares de destruição. Sabe o que é que está acontecendo no Japão? Fukushima, que teve problema com a água, está tendo dificuldade agora de tratar a água que foi afetada pela radioatividade. A gente está matando o planeta que a gente vive. E sabe o que é que pode dar um ponto final nessa história? Não vai ser Obama, nem Trump, nem Bolsonaro, nem qualquer outra porcaria que se levantar. Quem pode dar um ponto final nessa situação é o Cordeiro de Deus que vem para executar o reino do Pai. Quanto mais a gente se afasta,
mas recebemos, por esse afastamento, recebemos a triste paga do pecado em nossas vidas. O salário do pecado é a... É por isso, irmãos, que essa mensagem não podia ser no dia 1º, percebe? Por incrível que pareça, a mensagem continua sendo a mesma. E essa mensagem de arrependimento, ela não pode sair dos púlpitos. João Batista, quando começa a pregar o evangelho, não o evangelho, mas anunciando o Cristo do evangelho, ele começa dizendo, arrependei-vos. Quando Jesus começa a mensagem, a falar da mensagem, a trazer a mensagem do reino de Deus, ele começa dizendo, arrependei-vos. Quando a igreja primitiva começa a pregar, Pedro começa a pregar no seu primeiro sermão, ele chega para todos que ouvem o sermão e todos fazem a pergunta, e agora o que é que a gente vai fazer? Pedro responde, arrependei-vos. A mensagem continua sendo a mesma, irmãos. Enquanto a humanidade se afastar do Senhor, nós vamos sofrer. Por incrível que pareça, a mensagem continua sendo a mesma. Se não houver arrependimento verdadeiro, nós vamos estar sofrendo as demandas do pecado. Agora veja, nós vimos que a oração da igreja, a oração dos santos, a oração dos mártires, num ponto e num momento estratégico, fez algo estratégico. O texto bíblico nos mostra isso. E hoje nós vamos, como crentes do Senhor, exercer a oração como fator estratégico. Nós vamos orar para que o Senhor consolide a sua vontade. Nós vamos orar, meu irmão, para que Deus controle toda a situação, porque só Ele é quem pode fazer isso. Nós vamos colocar as nossas vidas, a igreja, a nossa família, nas mãos do Senhor. E crer nele. E que caia e saia dos nossos corações toda e qualquer sorte de ansiedade em relação ao futuro. Ninguém aqui vai ficar com medo. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Quem foi que lançou bomba hoje? Quem foi que fez não sei o quê? Não, retire isso do seu coração. Agora vigie. Vigie. Tenha um senso crítico e teológico da história. Isso aí não está a esmo, não. E essa história não é criada de ontem para hoje. Tem uma longa história por trás disso. E outra coisa, nós precisamos entender o texto bíblico, e mais dia ou menos dia, nós vamos prestar contas ao Senhor. Esteja preparado para prestar contas ao teu Deus. Nós precisamos estar preparados. É por isso que a orientação é vigie e ore. Vigiar vem primeiro. Vigia, vaso. Nós precisamos entender que a qualquer momento essa história pode encerrar. E de uma hora para outra estarmos diante do Deus Todo-Poderoso. E aquilo que você construiu, como é que vai ser mostrado diante dele? Quais foram as alianças que você fez em vida? Como é que está você diante do Pai? Essa reflexão é forte, é verdadeira e é necessária. Vamos colocar a humanidade nas mãos do Senhor agora. Fique em pé, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos aquilo que está acontecendo no cenário
mundial. Senhor, se é cumprimento das tuas profecias, entendemos que são, as guerras, elas vão ficar cada vez mais fortes. Pai eterno e santo, Deus poderoso, entendemos que muito do mal está envolvido, os textos nos mostram isso. Mas entendemos que maior é o Senhor, que tem o controle de tudo em tuas mãos. E entendemos que o Senhor livrou o seu povo no passado. E entendemos que tem poder para livrá-lo a qualquer momento. E neste sentido, ó Pai, nós colocamos diante de Ti essa causa entre os Estados Unidos, o Irã e tudo aquilo que está envolvido. Tanto as coisas que nós conhecemos, quanto as que não conhecemos. É por isso que o Senhor é justo juiz. Porque o Senhor conhece o que nós não conhecemos disso. E com toda a humildade no coração, clamamos como igreja, Senhor, entra com justiça nessa causa. Mas eu quero te pedir, Pai, protege aqueles que são selados por Ti. A Tua igreja que perseguida está no meio dessa batalha, nos lugares mais terríveis. Eu clamo, Senhor, para que haja sensibilidade no coração dos líderes, sobretudo os líderes religiosos, que estão alienados com a sua religiosidade, sobretudo no Oriente Médio. Eu clamo, Senhor, com outros líderes religiosos alienados no processo aqui no mundo ocidental. Senhor, que sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito e que observem que quanto mais se afastam de Ti, ó Pai, mais nós nos afastamos uns dos outros. Senhor, eu clamo, Senhor, pelo meu Brasil. Eu clamo, Senhor, por esse estado, o estado da Paraíba sofrido. Eu clamo, Senhor, por essa cidade, a cidade de João Pessoa. Meu Deus, eu clamo pelas autoridades instituídas. Pai eterno e santo, abençoa as nossas autoridades. Traga bom senso, sensibilidade. Meu Deus, meu Pai, colocamos todas essas questões nas Tuas mãos. Toda a sorte de medo, de ansiedade, que saia do nosso coração agora, em nome de Jesus. Que nós entendamos nessa noite que é o Senhor quem tem o domínio, o controle de tudo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, que nós possamos estar mais dia ou menos dia, te vendo como o Senhor é, com um corpo glorioso, em um novo céu, uma nova terra, uma nova estrutura, algo novo que só o Senhor é quem pode fazer. Pai, eu clamo por cada vida aqui neste lugar. Hoje foi orado por algo novo nesta igreja. E eu quero te pedir, Senhor, por um avivamento nessa igreja. Quero te pedir, meu Deus, por um avivamento a começar por nós. Quero te pedir, Deus, um avivamento em nossa família, em nossa casa. Por um avivamento em nossa cidade, em nosso bairro. Visita, Senhor, com o Teu Santo Espírito, trazendo convicção e fé. E que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. E orem pelo mundo. Deus abençoe.